live que a gente... Essa é uma live que a gente... Tá, desliguei o microfone aqui já. Essa é uma live que a gente vai transmitir para vocês e em uma proposta de melhorar um pouco essa aula, né? Que é um pouco difícil de aguentar o professor, difícil de, às vezes, até entender um conteúdo, trazendo pessoas que são do cotidiano, profissionais, né? Que trabalham, que têm a vida, um propósito para atuação e que utilizam da lógica para o raciocínio, para desenvolvimento dos pensamentos, para desenvolvimento aí, das ideias e principalmente das argumentações. Eu acredito que eu não vou conseguir ver todos aqui porque nós estamos transmitindo via Meet, mas pelo YouTube. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a Laila, que nos assiste, que é a responsável, né, pelo representante de sala do terceiro ano, para que ela tenha aí a sua pergunta, caso você tenha uma pergunta para responder, né, para o professor Roberto ou para o pastor Guilherme, né? Caso você tenha uma pergunta direcionada, então durante as nossas conversas, eu gostaria que vocês, se possível, anotassem as questões e vão perguntando. Então, eu vou passar a palavra para eles no primeiro momento, eles vão se apresentar e depois a gente vai fazer aqui uma rodada sobre essa nossa proposta dessa live, tá bom? Eu vou começar com o nosso amigo Roberto, que é de fora, né, pastor? Vamos começar com ele, né? Roberto, se apresente em 1 minuto. Então, meu nome é Roberto, vou me apresentar primeiro a minha formação acadêmica e depois minha atuação profissional. Sou formado em Sociologia, formei em Sociologia pela Unievangélica, sou formado em Filosofia e sou formado em Direito. E especialista em Direito Constitucional, Direito Administrativo, em Direito Educacional e mestre em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. Essa é mais ou menos a minha formação acadêmica, né? Que não tem, vamos dizer assim, ponto de vista para nós, né, do conhecimento, nem sempre a formação acadêmica é tudo, né? Apesar que nós sabemos muitas vezes das exigências de MEC e tudo mais. Mas o que eu também quero apresentar, minha formação profissional, sou professor efetivo do Estado, trabalho também em algumas faculdades, às vezes dando aulas em cursos de graduação ou pós-graduação. Já trabalhei na Unievangélica de Goianésia por 2 anos, né, no curso de Direito. E também sou advogado, atuo como advogado, né, tenho um escritório no centro de Goiânia, estou falando aqui de Goiânia, e o meu escritório é no centro de Goiânia, onde eu atuo também como advogado. Aí sim, eu vejo a importância da vida profissional. Eu comecei falando da vida acadêmica, mas a vida profissional ela tem uma grande importância que nem sempre é aquilo, só para começar, nem sempre é aquilo que é tão lógico, né, no mundo teórico, na prática, às vezes a prática é um pouquinho diferente. Então, acredito que nós, como seres humanos, às vezes nós crescemos com os livros, sim, mas também crescemos muito no nosso dia a dia como profissionais. Acontece isso com Wesley, como administrador, com certeza acontece aí com o pastor também, na sua vida pastoral, no seu dia a dia, nos desafios que encontra. Mais ou menos por aí, só para a gente começar. Ok, muito obrigado, Roberto. O Roberto está sempre conosco quando a gente precisa, parceiraço. Pastor Guilherme, além de nosso técnico. Esse é fera, viu? Né, Wesley? Técnico, né? Inventa isso para mim, não, viu? Como o Wesley já bem disse, me chamo Guilherme Herculano,
Vim aqui, estou nesse ano, aqui na capelania de Goianésia. Desde 2018 já estou na associação, estava em Anápolis, na União Evangélica, na capelania. Minha formação, sou formado em ciência da computação e também formação em teologia. E estamos aí para poder ajudar e para poder somar. Está contigo, Wesley. Ok. Pastor Guilherme que faz o trabalho aqui de capelão. Esse negócio é bem complexo, né? A gente vê aí os atendimentos acontecerem, a vida dele é bem acelerada, digamos assim. Ok. Eu vou pedir primeiro, em primeira mão, para o Roberto, para que ele faça a sua primeira ponderação. A gente vai fazer por rodadas e, é claro, se surgir perguntas entre um de vocês e o outro, vocês podem ficar à vontade. Eu estou aqui só para mediar e quero atrapalhar menos possível, né? Então, a primeira proposta seria a gente fazer uma ponderação, né, sobre essa temática. A lógica em si, que vai atrapalhar aquela ideia, conceitualmente falando, dos pensamentos, né? Ou seja, a ciência que estuda as leis do pensamento, e aquela arte de você concatenar ou criar, né, aplicação e ter capacidade de desenvolver investigação para saber o que é verdade e o que não é verdade. Aí nessa linha, Roberto, eu vou deixar para você ir para o pastor, para vocês trabalharem esses dois pontos primeiro. Eu acho que seria legal o pastor falar do fundamento religioso e depois o Roberto falar dos direitos fundamentais. Mas eu passo para você, Roberto, para você iniciar sua ponderação, e depois a gente passa para o pastor Guilherme, que aí ele faz também a sua ponderação. Então, primeiramente a gente tem que entender a lógica, né, dentro da filosofia, ou dentro da ciência. Eu vou dizer assim, eu vou estender um pouco mais a questão da lógica, né? Vou ter uma visão mais geral, mais ampla da lógica. Primeira coisa, a filosofia, vou começar pela filosofia. A filosofia, ela é considerada aí a primeira de todas as ciências. Quem primeiro vai trazer questionamentos para a ordem, seja para o mundo religioso, né, da época, né? Vamos pensar lá na Grécia, 7 séculos antes de Cristo. Então, quem começa a trazer alguns questionamentos, buscando explicações não metafísicas, não fora do mundo natural, quem primeiro busca essas explicações, respostas naturais para o mundo natural, quem primeiro busca essas explicações é exatamente a filosofia. Com o desenvolver da filosofia, começamos lá com os filósofos pré-socráticos, como, por exemplo, Heráclito, como vários outros, Tales e etc. Com o desenvolvimento da filosofia, surge então, dentro da filosofia, surge a lógica como uma ciência que tenta estudar, resumindo aí, tenta estudar uma forma de encontrar o conhecimento verdadeiro, ou formas para aproximar de um conhecimento verdadeiro. É esse o papel da lógica, é esse o papel da lógica. Hoje, não acredito que não tem muitos erros, não tem muita falta de compreensão nesse sentido, quando nós falamos assim para alguém: seu pensamento está faltando lógica naquilo que você está dizendo. Ou seja, está faltando coerência, está faltando verdade, você está falando uma coisa, depois está falando outra. Então, assim, o papel da lógica é fundamental, acredito, para o desenvolvimento da ciência. Não existe ciência sem a lógica, assim como não existe ciência sem esse raciocínio lógico. E acredito também, conversando aí com o pastor Guilherme, acredito também que o pensamento religioso também tem uma lógica, né? A mensagem religiosa também, ela não pode ser incoerente. Incoerente não no sentido, porque hoje em dia tudo nós levamos para o lado da moral, né? Mas incoerente não no sentido moral, mas incoerente no sentido de falta de sistematicidade. Acredito que todas as mensagens religiosas, no caso aqui, conversando com o pastor Guilherme, acredito que todas as mensagens religiosas, no caso, a mensagem cristã, ela também tem uma lógica, né? Tem um fundamento. E esse fundamento do pensamento lógico cristão, com certeza, penso eu, pode ser que
de repente o pastor tem uma visão diferente, ou talvez acrescente, ou talvez questione, não sei. Penso eu que essa visão, esse pensamento, desculpe, lógico, cristão, ele promove aí a dignidade humana e promove aí esses direitos fundamentais inerentes ao ser humano. Em outras palavras, a lógica cristã, acredito que tem um papel de promover a dignidade humana. Então, mais ou menos eu começo por aí, passo a palavra aí para o pastor ou para o Wesley, acredito que para o pastor, né? Pastor Herculano? Guilherme Herculano? Não, basicamente, creio que é isso que o Roberto disse mesmo. E eu quero fomentar algo aqui. Eu acho que não existe verdade sem lógica, né, Roberto? O que você acha? Existe verdade sem lógica? Verdade sem lógica. Vamos imaginar aqui se existe uma verdade sem lógica, ou uma lógica que não nos leve à verdade. Isso pode existir, né? Com certeza. Que não me leve a uma verdade. Mas a verdade sem lógica, eu tenho dificuldade, na verdade eu vou ser repetitivo, né? A questão é o seguinte, eu tenho certos receios quando nós falamos assim também, na verdade. Acredito que a lógica nos aproxima da verdade, mas às vezes eu tenho um pezinho atrás quando eu falo na verdade, porque de repente eu tenho uma verdade, o Wesley tem uma verdade, o pastor Guilherme tem uma verdade, e de repente nós podemos brigar, nós três, os três tendo a sua própria verdade. Então eu diria que toda verdade ela tem uma lógica, né? Pelo menos deveria ter, né? Eu prefiro perspectivas, né? As minhas perspectivas, elas devem ter uma lógica, e mais ou menos por aí. É eu, não Wesley. Achei que o Wesley ia falar. Muito bem, boa essa primeira rodada, né? Aí a gente gostaria agora de fazer essa colocação que o Roberto faz para quem nos ouve, principalmente os alunos, repetindo, né? Essa é uma live para a gente trabalhar a aula num modelo diferente, do ponto de vista prático de quem atua na área. Então, olha só que legal, o tema, né? Você vem aqui com fundamentalismo religioso e, ao mesmo tempo, os direitos essenciais, que tanto o Roberto como o Herculano vai abordar as duas temáticas de uma forma prática, porque eles atuam nisso no dia a dia. E aí a gente, nessa linha de raciocínio, a gente volta de novo, né? No primeiro momento, eles fizeram uma abordagem geral aqui do tema, e no segunda rodada aqui a gente vai partir para algumas perguntas e alguns ping-pongs. Antes disso, eu só queria repetir, os alunos que tiverem perguntas, passem para a Laila, que a gente resolveu não colocar no chat, porque às vezes abre muito, e aí entra pergunta que não tem lógica, e aí a gente acaba com dificuldade aí nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, os alunos da turma do terceiro, né, de introdução à lógica, podem direcionar perguntas à Laila que a gente vai responder no final, certo? Eu vou pedir o pastor Herculano que nos ajude aqui, e aí, Roberto, eu vou deixar vocês, porque eu acredito que vocês vão conseguir fazer o ping-pong aqui sem eu atrapalhar tanto, de repente flui melhor, tá? Eu gostaria, o pastor Guilherme, que você fizesse aquela abordagem que a gente conversou agorinha, né, sobre a questão do fundamentalismo. Como você chega no fundamentalismo? Aquele raciocínio é muito interessante. Beleza, Wesley. Antes da gente já partir para o termo em si, que hoje em dia é usado de forma pejorativa, em sua grande maioria, nós vamos pensar que o termo do fundamentalismo, lá em 1920 aproximadamente, quando ele vai ser usado, pós aí Primeira Guerra Mundial, ele surge com uma ideia boa, em termos, se nós observarmos de ponderação ou numa perspectiva teológica, porque ele vem em contrapartida ao liberalismo. Essa expressão, então, aí em aproximadamente 1920, quando ela vai ser usada, o que acontece? Quando o liberalismo ele está indo contra alguns princípios do protestantismo
tradicional, por exemplo, vou citar algumas coisas que eles iam contra o liberalismo, por exemplo, a questão da inspiração da Escritura, o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição e redenção através de Cristo, a ressurreição de Cristo, a realidade histórica dos milagres de Cristo também. Então, basicamente, o liberalismo vinha contestando isso, vinha contra isso. Então, a galera americana, um pastor era do cristianismo americano, né, um pastor americano, no caso aqui, diz que era até um pastor batista, eles vão começar a levantar esse termo, por quê? Para vir contra a teologia liberal que estava sendo propagada até pelos seminários. Então, a princípio, foi tipo os cristãos históricos versus os cristãos liberais, a galera do liberalismo. Então, ele levanta para defender em base esses 5 pontos que eu acabei de falar aqui. Ressurreição, os milagres de Cristo, por aí vai. A grande questão é o quê? Que um perigo acontece depois, porque ele vai evoluindo e ele vai vai entrar na questão da política americana, e principalmente na direita, mais especificamente na direita, e esse desenvolvimento da política que vai aumentando agora, e vão misturando com outras coisas que não tem nem nada a ver com a teologia. E a partir daí, o que acontece? Há um corte no diálogo. Tipo assim, eu penso diferente, você é meu inimigo. Então, aquilo que começou a princípio parecendo que era bom, que era contra algo que estava surgindo do liberalismo, agora ele vem dividindo, e aqueles que têm um pensamento diferente do meu nem abrem diálogo para ele. Então, se nós pensarmos no início, na base do protestantismo tradicional, iniciou com uma ideia boa, mas ele foi se corrompendo quando foi misturando, trazendo outras coisas que nem tinha muito a ver com a teologia. E lógico, hoje o termo aí é usado para vários grupos, obviamente, nós sabemos aí vários grupos radicais também, Al-Qaeda, o Hamas, Talibã, Irã e por aí vai, né? Vários grupos que é usado aí, são considerados também fundamentalistas, que é essa ideia do extremismo, que já não há um diálogo, agora em si há uma guerra. Por exemplo, o Wesley ou o Roberto, ambos não têm as mesmas ideias ou não têm as minhas mesmas crenças, então vocês são meus inimigos, não há nem abertura para um diálogo aqui, mais ou menos assim. Então era algo que foi bom, e hoje nós sabemos que é muito bem, não muito bem, mas bem pejorativo o nome fundamentalismo. Mas eu quis trazer a ideia de como iniciou, porque existem algumas coisas que iniciam bem, mas depois, né, caminham de maneira errada. Wesley? Ou Roberto? Wesley, gostei aí da colocação do pastor Guilherme Herculano, né? É interessante quando ele trata do fundamentalismo recente, né? Talvez o termo aí aplicado ao fundamentalismo agora no século XX. Mas eu gostaria também de provocar um pouquinho, até para a gente desenvolver essa lógica, né? Primeiro essa base teológica. Aos alunos do direito, já nós vamos chegar na parte dos direitos fundamentais também. Mas essa base aí da reflexão religiosa não tem como a gente fugir. Pastor, gostaria assim, lembrando que em 1517, Martim Lutero teve um papel enorme, né? Estamos comemorando aí, se não me engano, 503 anos, né, em que ele defende nas suas 95 teses. O fanatismo, vamos pensar assim, vou ser bem direto e também trazer para os dias de hoje. O fanatismo religioso presente na Idade Média, esse fanatismo religioso, esse fundamentalismo, embora o termo na época não existia, né, mas esse fundamentalismo, esse fanatismo religioso presente na Idade Média, ele se faz presente nos dias de hoje. Qual foi o papel da Reforma Luterana naquele período e qual é o papel, vamos dizer assim, do protestantismo nos dias de hoje? Assim como, quero dizer o seguinte, assim como o protestantismo surge na época como uma forma de provocar,
de exatamente quebrar aquele fanatismo, aquela visão única de religião, que até então a Igreja Católica era a dona da verdade, por isso que aquela hora que a gente falou em verdade eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, né? A Igreja Católica era a dona da verdade, de repente surge uma nova verdade, ou uma perspectiva diferente, por isso que eu prefiro perspectiva. Então, assim, naquela época, né, nós pensando em Lutero, o papel do protestantismo na sociedade do século XVI e o papel do protestantismo agora no século XXI, no Brasil, 2020, qual é o papel, qual que é a lógica da mensagem cristã para a sociedade aí. Nós sabemos que existem várias igrejas que, não só cristãs, mas outras, que o senhor citou também, mas qual que é o papel aí, né? Sabemos que tem várias igrejas que assim, realmente batem muito na questão do fundamentalismo, da intolerância. Qual que é o papel, resumindo, qual que é o papel aí do protestantismo hoje à luz de Lutero? Boa, boa. E eu gostei muito do que o Roberto falou a respeito, embora não tinha sido cunhado o termo ainda, né, Roberto? Realmente, a gente vê que havia sim já antes. Nós vamos perceber que Lutero ele vai se conformar com o que estava. Na verdade, Lutero ele não queria sair da Igreja Católica, né? Quando nós vamos ver a questão, ele não queria ramificar para outro. Ele foi expulso, né? Nós sabemos disso, como herege e tal, por aí vai. Mas a ideia é o quê? Por exemplo, havia o poder na mão de um, como você bem disse, até a relação da verdade, então a verdade é nossa, mas nós percebemos que nem a escritura mesmo não chegava ao povo, né? Lutero que vai dar o start, traduzir para a língua alemã, começa a traduzir porque ele acreditava que o povo tinha que ter o conhecimento. Então nós percebemos isso, o povo tem que ter o conhecimento, então ele vem trazendo isso. Aquela ideia da liberdade, Lutero mesmo, nós vamos ver que através... é muito simples quando nós estudamos até mesmo a conversão de Lutero, podemos assim dizer, para fazer as 95 teses, por aí vai. Lutero está lendo a escritura em Romanos, por exemplo, e ele fala assim, opa, peraí, eu estou aqui me flagelando, eu me bato, eu faço isso aqui, mas parece que eu não encontro favor de Deus. Esse trem tá errado. Aí olha, peraí, parece para mim alcançar a favor de Deus, eu tenho que ir atrás de venda eu tenho que comprar as indulgências, por exemplo, né? Tenho que comprar minha terrinha ali no céu, me permita dizer assim. E você vai ver que ele inconforma, ele fica inconformado em relação a tudo isso. E nós vamos perceber, caminhando um pouco mais, o quanto que o protestantismo, por exemplo, ele foi muito importante até para o desenvolvimento das universidades. Grandes universidades que nós temos hoje em dia foram mosteiros que iniciaram também, tiveram um start aí em alguns mosteiros. Por quê? Por exemplo, nós temos os monges escoceses, o Virchow, que é um filósofo indiano, acho que o Roberto deve conhecer, ou já ouviu falar, o Virchow. Teve até ano passado, né, em Anápolis, na União Evangélica. Ele trabalha, ele mostrando, por exemplo, ele fala o quanto que os monges escoceses, se eu não me engano, o quanto que eles ajudaram no desenvolvimento de grandes países. Aí ele vai dizer a respeito da Suíça, da França, da Alemanha e por aí vai. Que os caras tiveram a ideia de que, opa, peraí, nós não temos, a nossa responsabilidade não é só levar a questão da espiritualidade, mas nós precisamos também levar a educação. Nós vamos levar a educação para o povo. Então nós vamos vendo isso no passado mais distante, né? Não tanto na questão da reforma, mas um pouco antes, só para mim pegar a ideia aqui. E nós vamos vendo então, a ideia que Lutero vem também, trazendo essa ideia do conhecimento, de poder não se limitar simplesmente naquilo que estão dizendo, me permita dizer assim. Ele vai fazer o quê? Vou buscar o conhecimento, e esse conhecimento tem que ser dado ao povo também. E aí, quando nós vamos ver agora, em pleno século XXI, parece que alguns ciclos se repetem. Não sei se vocês concordam com isso. A gente fica até meio assim, porque... Aí a gente pergunta, será que é necessário ter uma outra reforma?
O que é necessário a gente, né? Eu estou percebendo isso aí, porque a gente fala assim, cadê todo aquele princípio? Parece que quando vai ficando longo, vai passando o tempo, o povo vai se esquecendo. Ainda mais hoje, e hoje nós estamos falando sobre lógica, né? E parece que nós não estamos pensando, nós agimos e não pensamos, nós buscamos muito fazer e esquecemos da essência no ser. Aí a grande questão é, nós precisamos, não, todo cristão não é fundamentalista, nós não precisamos generalizar. A galera não está aí querendo bater em todo mundo e matar todo mundo, podemos assim dizer. A grande questão é que nós ouvimos notícias, aí parte a questão da lógica, nós ouvimos notícias e tomamos aquilo como verdade. Ah, não, então todo mundo é isso? Não, todo mundo é aquilo? Não, para aí, vamos refletir. Por exemplo, se nós pensarmos na escravidão, na questão de escravos, me fugiu a memória, escravidão, obrigado. Na escravidão, se nós pensarmos no direito da mulher, por exemplo, o protestantismo tem muito a contribuir nisso. Por quê? Como que nós vamos olhar para o Oriente Médio, por exemplo, e dizer dos homens que não valorizam a mulher, ou da não valorização, por exemplo, não, nasceu uma menina aqui, ela é, no Oriente Médio, por exemplo, ela é na Ásia, por exemplo, ela é uma criança de sexo feminino, vamos sacrificá-la ou vamos jogá-la para lá. Aí, eu quero entrar, e o Roberto me ajude nisso, é quando nós pensamos em alguns valores absolutos, e eu creio em alguns valores absolutos, em princípios éticos absolutos, por exemplo, a valorização da vida. Quem vai chegar lá na Ásia e vai falar a respeito que aquela criança que nasceu, mesmo sendo uma menina, que na ideia deles não vale de nada, ela tem valor? Percebe? Então, é onde, aí perguntando, a pergunta do Roberto, que eu penso que nós precisamos entrar. Que o protestantismo, ele traz princípios que tem que entrar nisso. Não é só na questão da espiritualidade, mas é na questão de defender a vida. Defender a mulher, defender o negro, valorizar a galera, porque dos grupos aí que não são valorizados, eu não tenho nada contra eu me doar por causa de um grupo específico. Só que a questão é aquela, se eu cair no fundamentalismo, eu não tô nem aí para nada. A minha verdade é a minha verdade, as mulheres da Ásia que, né, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas se lasquem para lá, me perdoe, pode, né? Pode. Se lasquem para lá. Ou, por exemplo, eu vou ter um pouco mais fundo. Às vezes nós questionamos tantas coisas, mas às vezes o cara que está consumindo uma pornografia, vamos pensar nisso, ele está contribuindo para quê? Para aquelas mulheres que são pegas e são escravas sexuais. Às vezes não acha, mas existem pesquisas, por exemplo, que 1/3 da pornografia que existe, 1/3 dessas mulheres que estão lá, elas são mulheres que estão como escravas sexuais. Então a grande questão, cadê eu lá? Cadê eu para poder entrar nisso? Cadê? Será que eu vou ficar só fazendo teologia de banco? Será que eu vou ficar só de banco, eu faço na minha cadeira? Eu vou ficar... Eu e o Wes, nós conversamos muito isso. É muito fácil, me deixa dar um exemplo, daquela menina, por exemplo, de 12 anos, gente, 12 ou 10 anos, que teve recente, que ela foi estuprada pelo tio, né? Mais ou menos essa idade aí. É muito fácil eu ficar sentado aqui falando o que eu bem quero. Mas aí eu ajudar, eu ir atrás, eu estender a mão, eu acho que essa é a grande questão. E o protestantismo nos ajuda a olhar para o outro de maneira diferente. Como eu disse no início, a respeito, quando foi usado em 1920, né, a respeito do fundamentalismo, a grande questão é essa. Nós vivemos de uma forma que aquilo que começou bem, que poderia caminhar bem, a gente deixa se perder. E os princípios vão ficando, não sei o que vai acontecer. Nós temos muito essa facilidade de nos perdermos naquilo que era bom e parece que aquilo que tinha valor já não tem valor mais. Então, tanto olhando para aquilo que foi feito na Reforma Protestante como hoje, nós precisamos sim
mudar muitos paradigmas e paradigmas que não são sadios, que estão aí e que ferem muito o homem, o ser humano em sua essência. E agora o Roberto vai falar sobre direitos fundamentais, né, que preservam aí a questão da vida também. Acho que nós precisamos pensar muito a respeito disso. Eu sei que andei muito, né, Roberto, mas eu acho que a gente tem que, a gente tem que ir abrindo, né? Eu acho que não é só já chegar, não, por causa disso, mas ir pensando um pouco mais e questionando. Raciocínio perfeito, né, Roberto? Eu, eu, eu peguei aqui a Laila, que está vendo a gente, né? Ela fez uma observação aqui, professor, que legal. Casou com o tema da primeira aula sobre o período renascentista, né? E início da reforma protestante e filosofia. Olha que legal, tanto que é interessante quando a gente discute um tema tão amplo, né? Roberto, vou deixar para você. Então, bem colocado, né? Também vejo a importância da gente ter essa visão panorâmica. Isso faz parte da lógica, né? Essa visão panorâmica, essa visão geral, para a gente poder entrar, e às vezes, em aspectos específicos. Agora, entrando um pouquinho, trazendo para o direito, né? Para a área do direito, mas também pensando nessa questão religiosa, eu vejo o seguinte: primeira coisa, para os estudantes aí, né, para os nossos companheiros aí que pelejam aí com o direito, primeira coisa, a gente pensar, já que o tema é lógica, fundamentalismo religioso e direitos fundamentais, primeira coisa, a gente pensar nos direitos fundamentais. O pastor já começou colocando aí, falando dos direitos fundamentais. Sem dúvida alguma, o fundamento de tudo é a vida, né? A valorização da vida, não tem como a gente sair ao ponto de partida. E assim, importante a gente distinguir, só para os estudantes aí, de uma forma um pouco conceitual, o que são direitos fundamentais e o que são direitos humanos. Quando nós falamos em direitos, o preconceito às vezes é tanto, quando nós falamos em direitos fundamentais, é tranquilo. As pessoas ouvem no ouvidinho, tal, soa suave, gostoso, todo mundo gosta. Agora, quando eu falo direitos humanos, aí o bicho pega, porque já existe um preconceito em relação aos direitos humanos. Só para quebrar logo de cara, eu digo o seguinte: o que são direitos humanos? São direitos fundamentais. Na verdade, direitos fundamentais e direitos humanos, do ponto de vista do direito, é a mesma coisa. A diferença é só a aplicação. Os direitos fundamentais, eles estão contidos na Constituição, e os direitos humanos, eles têm um plano mais internacional. É essa a lógica, mas é a mesma coisa, só a aplicação que é diferente. Então, quando nós falamos em direitos humanos, a gente pensa assim, fala assim: Wesley, nós temos que defender os direitos humanos. Aí vai aparecer um monte de gente com um porrete na mão e vai bater na gente, porque os direitos humanos são direitos de bandidos. É isso que a gente ouve, né? Os Datenas na vida e etc. defendem isso. Os direitos humanos são direitos de bandidos. É uma visão mesquinha, tosca e muito... que minimiza muito o que são os direitos humanos. Direitos humanos, quando você... Acho que o Wesley trabalha, ele recebe 13º e férias. Recebe, Wesley? 13º férias, você que está aí participando com a gente, querido aluno e aluna, você tem, sei lá, FGTS, você tem direito a férias remuneradas, descanso semanal remunerado, tudo isso faz parte aí dos direitos humanos, né? Então, quando nós falamos aqui, só para deixar isso bem claro, quando nós falamos aqui do ponto de vista do direito, direitos fundamentais e direitos humanos, é nessa dimensão que nós estamos dialogando. Se uma hora aí o pastor defender os direitos humanos, ele está defendendo a dignidade humana, não tem nada a ver com direito de bandido. É bom a gente deixar isso claro, porque fala assim, porque o fundamentalismo religioso ataca os direitos humanos. Ataca. Se você vai lá, como bem foi citado, né, você vai de repente num país islâmico e que tem grupos radicais, ali a vida humana não tem valor nenhum, né? Então ali é um atentado contra os direitos humanos, né? Ali é um atentado contra a vida, atentou contra a vida, nós estamos atentando contra os direitos humanos. E eu vejo, talvez agora eu já vou preparar aqui para jogar também para o pastor, eu vejo assim, eu sempre fui fã
de Lutero. Sempre admirei Lutero. E acredito que a própria Igreja Católica já passou por momentos tentando rever essa visão que ela tinha de Lutero. Lutero já foi um demônio, depois ele já foi o pior demônio, depois ele passou a ser um demônio intermediário, depois um demôniozinho assim mais fraco, depois ele já passou a ser admirado. Acredito que uma hora ele vai acabar ainda sendo canonizado. Eu gostaria de ver isso, né? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, mas quem sabe, né? Vai que dá certo. Mas eu vejo assim, a essência de Lutero, se a gente pega os períodos anteriores, século XIII, XIV, tudo isso influenciou Lutero. E esse humanismo presente em Lutero, como o pastor colocou, não basta, vou usar o termo de pastoral, né? Não basta evangelizar, é necessário promoção humana. Não basta abrir a Bíblia e falar de Deus, é necessário dar educação, é necessário dar alimento, é necessário eu preocupar com aquele trabalhador que em plena pandemia não está recebendo salário. Então eu vejo, não sei se o pastor concorda comigo, mas eu vejo às vezes duas lógicas diferentes. Uma lógica daqueles, por exemplo, que querem construir templos, que querem acumular, que querem falar de uma prosperidade, essa é uma lógica, esse é um pensamento lógico e que se fecha, às vezes, ao que está externo, que é externo à igreja, né? Se fecha internamente e esquece o que está lá fora. E eu vejo uma lógica que é um pouco, parece que os grupos são menores. Não vou arriscar números aqui, mas uma lógica diferente daqueles que evangelizam, mas que estão preocupados, em primeiro lugar, com o aspecto humano, em promover gente, ao invés de construir templo, tá ali ajudando aqueles que passam fome, que passam necessidade, aquele que está sofrendo ali para, sei lá, para terminar um ensino superior, aquele que está sofrendo, que está passando fome, que não é atendido nos hospitais, né? Eu acredito que esse humanismo ele faz parte da mensagem cristã, seja ela de qual denominação ou de qual igreja for, né? Então essa é a mensagem cristã. Existem essas duas lógicas, pastor Guilherme, existem essas duas lógicas, e qual delas está mais em sintonia com a lógica, no caso do cristianismo, e qual delas está mais impregnada dessa lógica do fundamentalismo religioso? Não sei se expressei bem a pergunta, mas acho que você entendeu aí a reflexão. Expressou bem e foi excelente. Com certeza existem as duas, e infelizmente predomina a do ajuntar. A do ajuntar predomina, infelizmente. Só que nós fomos pensar, aí me permita falar a respeito de Cristo, que é nosso exemplo, obviamente, a gente vai perceber, que é o nosso exemplo maior, a gente vai perceber nele que Jesus era muito claro quando ele ensinava e quando ele fazia algo, que ele estendia a mão antes de dizer, não faz isso. Se a gente for perceber, é mais ou menos assim. Por exemplo, vou pegar um exemplo, todo mundo conhece, já ouviu falar, a mulher pega em adultério, beleza. Todo mundo gosta de falar o que ela estava fazendo. Quando Jesus vai direcionar-se a ela, quando ela ali naquele momento que ele está lá escrevendo com o dedo e tal, e ele olha para ela, ele vai primeiro assim, mulher, ninguém te acusou. Cadê seus acusadores? Perdão. Eles não estão aqui. Nem eu te acuso. Olha que doido. Nem eu te acuso. Olha o diálogo. Vai e não faça isso mais. Não pegue isso mais. Beleza. Mas você vê o estender da mão antes de falar algo. David Platt, David Platt mesmo, ele vai, no livro dele, O Amor Andou Entre Nós, ele vai dizer assim, o grande problema hoje em dia, que as pessoas não querem gastar tempo. Como assim as pessoas não querem gastar tempo? Elas não querem doar, e para elas não se doarem em prol do próximo, aí seja para olhar os direitos dele, a valorização à vida e por aí vai, o que eu faço? Eu não olho para o próximo. Aí ele vai dizer assim, você pode ver que as pessoas hoje em dia, se você vê um morador de rua, vou pegar esse exemplo, você vira o rosto, porque se eu não olho para ele, logo eu não vejo a necessidade dele, então eu estou nem aí pro cara.
Então, a grande questão é o quê? Estender a mão. Não adianta eu levar o evangelho, anunciar aí o evangelho, se o cara está passando fome. O cara está passando fome ali, passando, ele não está nem ouvindo o que eu estou falando. Por quê? Porque está com fome. Entendeu? O cara está sendo marginalizado, tá? Não, então eu preciso ajudar, eu preciso levar, eu preciso estender a mão. Eu preciso entender que não é simplesmente o falar, mas as minhas ações precisam estar em coerência a isso. Então eu preciso me preocupar. Aí eu entro numa questão aqui, que eu falo muito, sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de conversar com as pessoas. As minhas ideologias, acho que eu estou fugindo um pouco, mas tudo bem. As minhas ideologias, elas não são maiores do que o ser. Do que o ser que eu digo, o ser humano. E Roberto, você consegue perceber isso? Por exemplo, aí a gente está no fundamentalismo. O que eu acredito é muito mais, vale mais do que você, Roberto. Estou nem aí. Então, se for necessário, eu até te mato, cara. Se for necessário, eu faço o que for necessário contra a sua vida. Por quê? Porque o que eu acredito é muito maior. E não é assim. O ser humano tem muito mais valor do que as minhas ideologias. Então, se eu estou construindo, eu só quero construir, eu só quero ter, que ideologia é essa que eu estou tendo? Do ajuntar, igual se for construir templos, fazer não sei o que lá, fazer não sei o que lá, enquanto o que está do meu lado está passando fome. Enquanto do meu lado, aí, por exemplo, seja a galera, vamos pegar o movimento LGBT, certo? Um cara que é do grupo apanhou ali, os caras veem gente fundamentalista e rebentou o cara, e eu olho pro cara e falo, não tem nada a ver não, porque ele até, a expressão, ele até desce o pau no mim. Cara, e daí? O valor da vida é maior. Então, é essa ideia de estender a mão. Eu preciso primeiro estender a mão. Porque se eu só ficar falando por aí, uma verdade que todos nós sabemos, as pessoas estão cansadas de tanto ouvir. Estão cansadas. Por quê? Está faltando muitos exemplos. E aí, infelizmente, entra naquilo que você falou. Nós vemos muitos exemplos que não são bons. E aí, infelizmente, a galera generaliza. Mas existem muita gente boa e estendendo a mão. Por mais que podem ser poucos, mas existem. E eu espero que aumente. Que Deus nos ajude aí, que isso possa aumentar. Ok, pegando gancho aqui já, Wesley. Você pediu folga, então eu vou te dar um pouquinho, vou te dar um pouquinho de folga aí. Então, só para fechar essa questão, concordo com o pastor Guilherme, né? Por exemplo, se nós analisarmos aí todos os evangelhos, Jesus não tem nenhum confronto. A lógica de Jesus não entra em confronto com a lógica dos pecadores. A lógica de Jesus, ela entra em confronto com os doutores da lei, com os mestres da lei, com os fariseus. Aí sim, aí a lógica de Jesus, ela entra em confronto. Você citou né, essa questão bíblica. Leonardo Boff também, ele coloca muito isso. Ele fala aí dessa questão da compaixão e do cuidado. A essência não é nem do cristão, a essência do ser humano é a compaixão e o cuidado. O que é a compaixão e o cuidado? O nosso ser, ele se constrói exatamente com a compaixão e o cuidado. É assim que nós nos construímos, né? O ser, a compaixão e o cuidado. Qualquer ideologia que me leve na contramão da compaixão e do cuidado leva à negação da própria essência, à negação do próprio ser. Então essa é a lógica humana, antropológica, filosófica, essa é a lógica humana, né? A essência, o ser humano, ele está muito ligado com essa questão da compaixão e do cuidado. Então, nesse sentido, o fundamentalismo religioso, eu diria também o fundamentalismo político, mas não dá para entrar no fundamentalismo político hoje, porque o nosso tema, né, já é muito abrangente. Mas o fundamentalismo religioso, ele bate de frente, né, exatamente com essa lógica da compaixão e do cuidado. O fundamentalismo religioso, ele destrói, né, não destrói muitas vezes o corpo, não destrói, muitas vezes sim destrói, mas algumas vezes não destrói o corpo, mas às vezes destrói o psicológico, né,
agride, bate de frente com o ser humano. E eu acredito que a mensagem de Cristo não tem nada, me corrija se eu estiver errado, mas a mensagem de Cristo, a lógica de Cristo não tem nada a ver com essa lógica do fundamentalismo, assim como a lógica, sei lá, do judaísmo não tem nada a ver, às vezes, com o judaísmo que é colocado em prática, assim como acontece com o islamismo também. Acredito que, né, o Alcorão, ele não necessariamente ensina esse fundamentalismo. Acredito que o fundamentalismo ele é construído exatamente porque vai entrar de acordo com os interesses humanos. Eu tenho medo, pastor, vou ser bem franco, talvez eu não tenha expressado isso, mas eu sou muito franco, eu tenho muito medo da religião institucionalizada. Parece que a pregação de Cristo ela não é tão institucionalizada. Não que as instituições todas sejam ruins, mas é só assim, uma visão, uma análise um pouco crítica em relação a isso. A religião institucionalizada e a religião humanizada são duas lógicas diferentes, né? Às vezes a instituição ou o partido político eles podem nos levar a essa visão unilateral. Faço gancho, estou falando muito, mas só pegando a lógica aí, a ciência, o desenvolvimento da ciência promoveu muito a fragmentação do conhecimento. Hoje o nosso saber é muito fragmentado. E essa fragmentação do conhecimento muitas vezes nos faz apegar algum conhecimento solto e a partir daí esse conhecimento nós generalizamos e levamos isso como se isso fosse a verdade absoluta. Isso aí é a base para qualquer tipo de fundamentalismo, seja político ou seja religioso. Essa visão, tem uma nova teologia que ajuda bastante com um olhar mais, inclusive às vezes é criticado, a lógica de uma teologia mais holística, essa visão do todo, ela tenta fugir dessa fragmentação, enxerga o todo. Por exemplo, só para exemplificar, o ser humano, aí eu faço a ligação da lógica da religião com a questão ambiental. O homem, uma visão fundamentalista vai dizer que o homem é o centro de tudo, o homem deve explorar tudo, a natureza foi feita para o homem, os animais foram feitos para o homem, então eu posso derrubar água, eu posso matar os animais e posso servir-me dessa natureza. Já uma teologia mais holística, ela vai me fazer compreender que eu, como um ser humano, eu não estou acima da natureza, mas eu faço parte dessa natureza, e isso não vai ofender nada a minha dignidade como ser humano, a minha dignidade, sei lá, como filho de Deus, e assim por diante. Então, essa visão holística, parece que essa lógica dessa visão holística, parece que ela contribui muito para a gente fugir dessa lógica que apenas exclui, que cria conceitos que servem para discriminar, para apedrejar, para tirar direitos, né? Para tirar direitos. O Papa Francisco foi muito criticado pelas falas dele nas últimas semanas, né? Quando ele tenta acolher. Em 2003, eu falei isso num outro momento, em 2003, o Papa João Paulo II escreve um documento sobre o homossexualismo, sobre a homossexualidade, desculpem. Lá ele falava o quê? Lá ele falava que era algo abominável. Isso teve a assinatura do prefeito da Congregação Doutrina da Fé, que era o Ratzinger, e depois, com a morte de João Paulo II em 2005, Ratzinger se torna Papa. Então, em 2003, esse era o pronunciamento da Igreja Católica. A questão da homossexualidade é algo abominável. Depois, 17 anos depois, que é pouquíssimo tempo, tendo em vista a Igreja Católica como algo muito milenar, 17 anos depois, aí o pronunciamento de Francisco falando da questão do acolhimento. Então, acredito que é uma visão holística, né? Claro que cada igreja, cada denominação tem lá sua lógica, sua moral, mas acredito que essa lógica do acolhimento, ela se encaixa, cabe em qualquer lugar, e hora nenhuma ela contradiz com o que é ensinado no Evangelho. Acho que falei muito. Passa a bola para ti, pastor Guilherme. Na verdade, eu quero te ouvir. Agora eu vou jogar. É o ping-pong, né, Wesley? Roberto, eu acho que você falou muito bem a questão de
várias religiões, vários pensamentos fragmentados, e hoje em dia nós temos uma sociedade fragmentada, muito fragmentada. Nós vemos que há muita informação e pouco conhecimento, certo? Não sei se partilha desse pensamento. Hoje a tecnologia, em 10 anos, o que a tecnologia avançou, cara, ela não vai avançar nesse tamanho igual foi, eu creio que nunca mais. Ela vai avançar, obviamente, mas tipo assim, em 10 anos o que avançou foi algo extraordinário. Então isso levou informação para as pessoas, muita informação. Mas nós vemos, igual você estuda filosofia, e particularmente também sou amante, só não tive a oportunidade de estudar ainda, viu? Depois vocês devem dar aula. Eu acho que um grande problema, aí a gente vê, aí você salientou até a questão do fundamentalismo. Eu pego algo isolado aqui e defino. Não, a minha fé se baseia nisso aqui, mas talvez é algo isolado, que não faz parte de um todo. Vamos pensar no protestantismo, por exemplo, às vezes na igreja, que é onde eu estou inserido também, obviamente. Às vezes a pessoa pega um versículo específico e toma como verdade, cara, mas está fora, fere toda a hermenêutica da perícope que está inserida, do capítulo que está inserido, do livro que está inserido, dos 66 livros, e ainda você vê a questão histórica da época ainda, entendeu? Então, o que você pensa a respeito disso? Será que tem um caminho de volta ainda, de uma lógica para poder mudar essa situação? Boa! Muitos questionamentos aí que realmente são angustiantes. Eu tô rindo por causa da angústia. Eu tenho essa angústia também, tá? Essa angústia, eu vejo assim, qualquer pessoa aí hoje, né, que tem assim um pouco mais de senso crítico, a pessoa passa por essa angústia, né? Você bem colocou a questão da Sagrada Escritura, a pessoa pega lá um versículo isolado e aquilo ali é uma verdade absoluta, esquece dos gêneros literários, inclusive, né? Tem livro na Bíblia que é livro histórico, tem livro que é livro poético, né? Tem livro que é uma linguagem apocalíptica, então tem que saber separar tudo isso. Então veja assim, o conhecimento hoje fragmentado, eu diria, ao mesmo tempo que o conhecimento é fragmentado, ele é superficial. E eu questiono muito, pastor Guilherme, a questão do papel aí da internet, né, o papel aí, sei lá, das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Por um lado, nos proporciona uma grande riqueza. Agora, se nós estamos nós três aqui reunidos na nossa tranquilidade, no ambiente de trabalho, em casa e etc. Mas, ao mesmo tempo, parece que ela dá voz à imbecilidade, né? Os imbecis parece que ganham voz. E incrível, ontem eu assistia pelo Facebook, eu assisti a entrevista com a Nélida Pinhon, que é na Cultura, na Roda Viva, e eu observava os comentários, a mulher falando de literatura, falando das obras dele, e o pessoal estava discutindo Lula e o pessoal estava discutindo Lula e Bolsonaro, entendeu? Então assim, é uma raiva. E a visão nossa, além de fragmentada, as redes sociais, infelizmente, muitas vezes elas proporcionam, pior do que a visão fragmentada, a visão superficial, né? Eu falo, às vezes, comento, Paulo Freire, aí a pessoa já viu um monte de comentários sobre Paulo Freire na rede social, no Facebook, e ali ela critica Paulo Freire terrivelmente. Aí você pergunta, quantas obras de Paulo Freire você leu? Nenhuma, né? Às vezes nem sabe o nome da obra de Paulo Freire. Então, ao mesmo tempo que tem essa fragmentação, existe também a superficialidade. Não sei se... acredito que a fragmentação e a superficialidade fazem parte de uma mesma lógica, de uma mesma realidade, né? Porque da opinião aí, a doxa, né? Doxa, tão criticada pelos filósofos gregos. O que era a doxa? A opinião. O que eu acho? O que você acha de Paulo Freire? Um bosta, mas eu nunca li Paulo Freire, né? O que você acha de direitos humanos? Direitos humanos, você já tem as frases prontas. Direitos humanos são direitos de bandidos.
mas eu não tive curiosidade de ler, de entender perspectivas diferentes. Eu tenho aquela visão, aquela frase pronta, e pronto, ali eu termino com tudo. Então isso é muito preocupante, é muito degradante, né? Muito degradante essa situação. Os filósofos gregos, eles criticavam muito essa questão da doxa, que é a opinião, né? Em contraposição com a episteme. O que é episteme? Já é o conhecimento científico, aquele conhecimento embasado, né? Então a lógica, ela vem nos trazer esse conhecimento epistêmico, né? Um conhecimento científico, que mesmo que esteja fragmentado o conhecimento científico, ele vai nos levar a aprofundar. E quanto mais eu aprofundo, mais eu vou perceber que eu tenho que ter uma visão panorâmica, né? Nós começamos a nossa lógica hoje da live, foi essa. Quando nós tocamos no primeiro assunto, o pastor Guilherme já falou logo de uma visão geral a respeito do fundamentalismo para nos situar. Então, a visão panorâmica juntamente com uma visão mais que a gente tenta aprofundar. Então, aí, terminando aí, o que nós podemos fazer, né? Eu acredito muito no papel da importância da formação humana e a formação intelectual, né? Acredito que a igreja que você participa, que você está à frente, ela vai ser enriquecida com muito, né, beneficiada com esse crescimento humano e intelectual. Não só a igreja, mas também todos os meios onde nós estamos. Como nós somos superficiais. Aí eu vou citar Nietzsche para finalizar. Nietzsche, ele chama assim de moral de rebanho. O que é moral do rebanho? O Wesley sabe que de vez em quando ele caminha nos lugares aí que tá cheio de gado. Aí, mas eu tô falando gado no sentido de tem que ter cuidado que a gente fala isso. Os termos hoje são tão os termos são tão pejorativos. Pensei nisso agora, viu? Tem que explicar bem, né? Gado no sentido de eu não tô... Explica. Mas voltando para Nietzsche, quando ele falou, não existia essa polarização de debate na época. Nietzsche foi 1844 que eu estou falando, né, que ele nasceu. Mas Nietzsche fala na moral do rebanho. O que é moral do rebanho? Aqueles que pensam de uma forma superficial e que não chegam às raízes das coisas, né? Não chegam à essência das coisas. Eu me conformo com o que é dito para mim, mas eu não pergunto. Alguém fala para mim isso é certo ou errado, eu aceito aquilo como certo e errado. O grande problema nosso é o excesso de fé nesse sentido, né? Também tem que ter cuidado. Tudo que fala eu acredito, né? O que são as fake news? Exatamente isso. Tudo que fala eu acredito. E Nietzsche lá ele já falava dessa questão. A moral de rebanho é o quê? O excesso de acreditar. Tudo que me fala eu acredito. Isso é bem, isso é mal. Tem a obra dele, Além do Bem e do Mal, que ele vai questionar exatamente isso. O que é o bem e o que é o mal? Por que alguém um dia falou que uma coisa é um bem? Porque beneficiou um determinado grupo. Então, para Nietzsche, essa moral de rebanho, ela é extremamente prejudicial, e eu acredito que essa moral de rebanho, cada vez ela está mais presente, infelizmente, na nossa sociedade. E nenhuma religião inteligente que se deixa levar pela compaixão e pelo cuidado promove essa lógica da moral do rebanho. Pelo contrário, cria sujeitos ativos em prol e em benefício da sociedade. Peter Berger vai dizer isso, né? O papel da igreja instituição depois da Idade Média e com a Idade Moderna, Peter Berger vai dizer assim, a palavra institucional ela vai perder força. Para aqueles que são mais críticos, o que vale não são palavras institucionais, né? Não é aquilo que a instituição prega, mas assim, o carisma, aquilo que é apresentado como algo que promove o ser humano, né? Que eu diria que promove os direitos humanos, mas eu não posso falar de direitos humanos, que é outro problema, os direitos fundamentais. Falei muito. Ô, pastor e Roberto, deixa eu só fazer uma ponderação aqui rapidinho. É que eu acho que você vai utilizar a palavra, pastor, eu queria já dar uma questão aqui que você acha que você consegue colocar no seu caldeirão aí. Olha só, os fundamentalistas, é uma pergunta, os fundamentalistas, né,
utilizam para pregar a falsa verdade sobre a sua crença, né? Utilizam o quê? Utilizam a lógica. Então, os fundamentalistas utilizam a lógica para pregar uma falsa moral, uma falsa verdade sobre a sua crença. Essa é a pergunta que se faz. Eu direciono para o Guilherme, porque o Guilherme ele entende de informática, ele sabe o que é a questão da fake news, porque aqui a gente tem 3 atentados, né, citados, que foi o da França, Cabul e Viena, esses últimos dias. Então nós temos aí, inclusive esses alunos, Guilherme, são aqueles que viram o filme A Rede, aquele, o Dilema das Redes. Aí eu estou jogando ela para você já fazer o retorno, porque aí vai ser legal para você fazer essa conexão. Com certeza usa. Pensa o quanto que a argumentação é boa, porque vamos pensar no cara que vai se explodir. Pensa o tanto de coisa que é prometida pro cara. Você tá entendendo? Não, mas pro cara é verdade. O cara vai estar lá no harém, no paraíso, sei lá, com tantas virgens, com o seu... Você tá percebendo? A persuasão é muito grande. Pode falar. Eu vou atrapalhar só um pouquinho. Só para o Clóvis de Barros Filho, filósofo, professor da USP, ele não aceita isso. Ele fala assim, não é possível. Como que os caras vão se arrebentar sabendo que tem 7 virgens esperando ele? Chega lá, ele vai ter que ensinar alguma coisa. Ele reclama disso. O Clóvis de Barros, ele reclama disso pra caramba. Ele fala, não podiam ser 7 virgens. Se fosse 7 mulheres mais experientes, seria melhor. Desculpa. Foi só pra se distrair um pouco. Pode desligar seu microfone. Que isso? Não, e usam, cara. E muitas vezes são usadas as necessidades das pessoas. As necessidades. Eu tava assistindo um episódio, eu não sei, eu acho que era FBI, a série. Eu assisti, e olha o que aconteceu. Teve um grupo extremista, eu não lembro qual que era, que estava lá na série, mas o que eles estavam fazendo? Eles pesquisavam meninas que sofriam bullying na escola e tal, alguma coisa assim, e um cara com a foto bonita, que nem era ele, entrava e começava a trocar ideia, e vinha conversando com ela, ia levar ela não sei para onde. Então aquela pessoa que é marginalizada, ela não tem muitos relacionamentos, ela agora se sente acolhida. Aquela pessoa que não é olhada com um olhar de amor, embora não esteja, que ela está sendo usada, manipulada simplesmente, ela agora se derrama. Então a persuasão é tão grande, ela vai. E é interessante que nesse episódio, o atentado terrorismo nos Estados Unidos, elas iam ser usadas para jogar um spray, uma comida, e tinha um tipo de uma bactéria lá que matava as pessoas em questão de minutos. Só que o que os caras faziam? O spray, depois de 5 vezes que você apertava ele tinha como se fosse uma coisa que te levantava, como se fosse um alfinete, e furava, e a pessoa que também fazia, morria também. Olha para você ver o quanto. Então isso aí é uma verdade. Os caras usam a persuasão, usam não sei o que lá. Igual, por exemplo, me permita dizer, nós estamos na época de política, certo? O que a galera faz? Eu não sei se vocês concordam. Eu não concordo. Eu pego o cara, coloco o cara do meu lado aqui e falo, nesse eu confio, vote nele. Aí o que o Roberto falou, a questão da massa, do gado, né? Naquele sentido, tá bom? Deixa eu explicar aqui também, no sentido que o Roberto falou. Quem pegou só esse pedaço, assiste o resto anterior. Então eu coloco o cara aqui e falo, voto nesse cara, ou eu quero manipular uma massa, e eu não ensino as pessoas a votar, a ser consciente, a procurar entender o que o cara está propondo, ou o que o cara já fez, o que o partido do cara propõe. Não, por quê? Porque é mais fácil falar, não, vota nesse. Aí entra naquilo que o Roberto falou, a gente burrifica, parece, não sei se existe essa palavra, mas burrifica o povo, entendeu? E vai ajudando nessa manipulação de massa, e e por aí vai. Eu acho que é isso, não eu vou falar muito, vocês perceberam que eu fico até aqui, né? Porque eu fico irado com isso, fico irado. Roberto, o que tu quer falar aí? Eu ireis, mas não pequeis, não vou pecar, deixa eu só irar. Boa. A gente tem que fazer uma observação. Eu vou só fazer de novo aqui. Caso alguém tenha alguma pergunta, eu prometi à turma que a gente vai até 10 horas, né?
Pra gente não Eita, estender então muito. A gente tem que tem o mais Roberto 20 entrar. minutos, não é isso? Aí o que que acontece? Eu acho que vale a pena a gente fazer algumas ponderações aqui que vocês já falaram para que a turma entenda, né? Que às vezes os meninos não têm muita paciência de entrar, ou quem eu passei para algumas pessoas aqui, o Roberto deve ter colocado no Facebook dele, talvez depois o Guilherme manda para alguém. Então assim, hoje, né, para a gente tratar dessa lógica, né, fundamentalismo religioso e direitos humanos, olha que legal, foi feito, né, um embasamento desde lá do princípio, né, da onde surgiu o fundamentalismo, passando o próprio nascimento do protestantismo, né, como contribuição. Daí depois a gente entrou nos direitos humanos, inclusive quando a gente fala de direitos humanos, a gente deixa bem claro aqui, o Roberto, mas o pastor Guilherme deram uma fala sobre o quanto é importante o conhecimento profundo. E aí quando a gente fala de direitos humanos, antes de pensar em bandido, pense em alimento para pessoas que não têm o que comer, né? Foi isso que eu notei. Aí eu deixei outra frase aqui também do pastor Guilherme, que fala: ideologias não são maiores do que o ser, né? Que vai trabalhar a questão humana. Aí o Roberto puxa o gancho, vai lá para o Leonardo Boff para falar do cuidado, né? Dessa ideia do cuidado. E inclusive eu achei interessante a ponderação, olha só isso aqui, para os alunos e alunas, né? Com relação à lógica. Qual que é a lógica do judaísmo, do islamismo, né? A gente falou de outro, a gente chegou a falar de outras religiões. Será que é essa lógica violenta, né? Ou será que é outro tipo de lógica? E aí o Roberto veio falar, mas o pastor Guilherme também dessa questão da religião humanizada e da religião institucionalizada, que eu achei muito legal, que vai tratar talvez um tema muito interessante, que inclusive para a galera aí do direito, eu vou colocar na prova para a gente abordar esse assunto, porque ele é muito interessante da gente se pensar. E por fim, eu vou voltar para vocês de novo, para a gente tentar fazer um fechamento em função do... Eu acredito que a gente já fez um fechamento legal, mas o tema é abrangente. Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho e tentar, mesmo que o pessoal vai achar ruim, falar um pouquinho sobre a questão de qual a lógica real dos direitos humanos, né? Num país igual o Brasil, né? Numa sociedade igual essa nossa. Eu creio que o Roberto pode. Falei muito já, né, Roberto? Eu também falei muito. Mas vamos lá, a lógica. A Ló fala um pouco, depois o Guilherme termina aí. E eu acredito, né, e nós partimos de perspectivas novamente, né, porque eu estou falando que é assim, a minha perspectiva, eu tenho uma perspectiva, o Wesley tem outra, o Guilherme tem outra, e eu acredito que a grande carência que nós temos hoje no Brasil é exatamente nessa capacidade de saber reconhecer o valor das diferentes perspectivas, né? Eu não querer enxergar apenas o preto e o branco, mas eu saber compreender que a lógica vai além do preto e do branco. Entre o preto e o branco existem milhares de tonalidades de cinza, né? Então essa seria a lógica tão necessária, talvez hoje, para o Brasil. Quando nós pegamos a Constituição, vemos que o Brasil é uma república, né, uma democracia. Então nós podemos perceber o seguinte: o fundamento da democracia é exatamente o pluralismo, é exatamente essa possibilidade de existir várias formas diferentes de se pensar, né? Acredito que o Brasil e os Estados Unidos, principalmente, outros países também, mas vou citar que as eleições estão próximas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está acontecendo agora, né? Nós estamos vivendo um empobrecimento muito grande, exatamente por causa da polarização política, né? A polarização política nos Estados Unidos, que historicamente ela é mais antiga, né? Republicanos e democratas, e aqui no Brasil agora com essa história de esquerda e de direita, né? Então, a polarização, a lógica da polarização, Wesley, essa lógica da polarização, ela traz um empobrecimento muito grande para a sociedade, não só no aspecto material, mas no aspecto cultural, político
e educacional. Então, a partir do momento que nós polarizamos, essa lógica da polarização, ela é exatamente a contramão de tudo que nós dizemos aqui, que nós estávamos falando aqui hoje no decorrer da live. Né? Então, acredito que o acadêmico do direito, os acadêmicos das universidades, aqueles que estudam lógica, devem colocar isso nas suas mentes, né? Trazer isso para as suas vidas, né? Mais do que colocar na mente, colocar no coração, trazer isso para a vida. Existem perspectivas diferentes. Nada mais pobre do que um acadêmico que passa pela faculdade e não consegue enxergar as diferentes visões de sociedade, as diferentes visões de religião, as diferentes visões políticas, saber que cada uma delas tem seus valores e tem suas contradições. Acho que o crescimento, vou citar de novo, agora mesmo falando besteira, eu falei do Clóvis de Barros, mas agora eu vou falar de uma coisa interessante que ele fala, e que eu faço isso também. Por exemplo, a gente saber retirar o que há de bom em cada pensador. Dentro da filosofia, eu faço isso nas minhas aulas de filosofia. Por exemplo, se eu for dar uma aula de Platão, pode ter certeza que na minha aula eu vou defender Platão como se Platão fosse o melhor filósofo do mundo. Né? Só que na aula seguinte, quando eu for falar de Aristóteles, eu também vou dar aula de Aristóteles e vou defender Aristóteles como se fosse o melhor filósofo do mundo. Na próxima aula, depois que eu for falar lá de Kant, eu vou falar de Kant e vou defender Kant como se fosse o melhor filósofo do mundo. Vou falar de Marx, vou defender Marx como se fosse o melhor filósofo e sociólogo do mundo. Ou seja, a gente apresentar essa visão positiva da ciência, dos pensadores, da pluralidade de pensamento, que cada um chegue às suas conclusões, ou que, de preferência, nem chegue às suas conclusões. Hoje, a lógica dos trabalhos de conclusão de curso, nós não colocamos mais conclusão, né? São considerações finais, porque a partir dali vão surgir outras formas de pensar diferente. Então, essa visão universitária vem, essa ideia de universidade é exatamente isso, a riqueza, né? A universidade, ela traz diferentes abordagens, diferentes compreensões a respeito da realidade. Falei demais da conta, mas resumindo, finalizando, Wesley, o que falta, a lógica nossa deveria ser a lógica do pluralismo, né? Da democracia, de respeitar as diferentes formas de pensar. Eu sou praticamente, quase, estou bem próximo de um ateu, poderia dizer assim, mas eu dialogo muito bem, concordo com quase todas, com praticamente do que nós falamos aqui hoje, eu concordo com tudo que o Guilherme falou. Temos perspectivas diferentes, mas o humano nos une, né? É possível dialogar, conversar e construir uma sociedade, mesmo sabendo que somos diferentes. Somos, sei lá, um tem religião, o outro não tem, um é líder religioso, o outro não é, mas juntos nós podemos colaborar, tanto para o conhecimento quanto para a sociedade. Assim penso eu. Boa. Guilherme. Considerações finais já? Não. A gente ainda tem mais uns minutinhos. Eu queria verificar a sua perspectiva dessa lógica, né, do Brasil. Olha só, o nosso país, a gente também conversa muito, né? Que em Goianésia os caras andam à noite. As caminhadas aqui são à noite. 11 horas da noite, Roberto, você pega a gente caminhando e conversando, pensando na vida. Eu acho que uma dica que eu dou para a galera que está assistindo: fuja da mente de escravo. Fuja da mente de escravo. O nosso povo sofreu desde a colonização. Sofreu. O Brasil foi um país que sofreu desde então. E parece que isso está impregnado, sabe, na mente da galera. E eu vou fazer simplesmente o que é me mandado por um punhado de comida. E olha lá. Entende? Você que está estudando, aproveita o seu tempo, como o Roberto bem disse, para aprender mais, para abranger o seu conhecimento. Cara, você menina, você rapaz aí, não vai para as extremidades, não. Talvez, eu estava conversando com o Wesley até antes um pouco, muitas extremidades que nós vamos é porque nós fomos feridos em outras extremidades.
É tipo aquele filho, aquele filho que não teve um pai, e aí quando ele se torna pai, ele quer dar de tudo pro filho. Quem diz que dá tudo pro filho é o que ele precisa mesmo, é sadio. Então a gente, por exemplo, às vezes eu fui oprimido por uma religiosidade, seja dos meus pais, seja de amigos, sei lá, de algum parente, alguma coisa, aí eu vou para o extremo, a religião não presta de jeito nenhum, ninguém presta, nenhum pastor presta, ou nenhum filósofo presta, ou nenhum professor presta, entende? A gente sempre, porque eu fui ferido aqui, eu corro para outra extremidade. Não, faz isso não. Vamos observar, vamos tentar buscar um equilíbrio aí, porque quando você foge para outra extremidade que você está achando que você está sendo melhor, na verdade você vai acabar ferindo outras pessoas, aí fica nesse ciclo, né? Uma extremidade é aquele que sofreu com a sua, corre para outra e vai para outra, e aí? Quando que a gente vai, como Bonhoeffer foi um teólogo na época do nazismo, e ele vai dizer assim, usando a ideia do Sermão do Monte, vai dizer assim, nós só vamos acabar finalizando um ciclo de mal com o bem. Então, a pessoa vai faz um mal, a outra retribui, não, faz um bem, pronto, acaba com o ciclo. Então, infelizmente, o nosso povo brasileiro sofreu muito e sofre hoje ainda. E parece que foi impregnado, desde a colonização, a mente de escravo, mas a gente pode mais. Eu gosto demais do nosso Brasil, do meu Brasil, deixa eu falar assim, é nosso, né? Mas eu gosto, vocês já perceberam o quanto nós temos uma riqueza cultural, o quanto que as coisas aqui do nosso país, esqueci agora como é que fala, as questões naturais que nós temos, é rico. O Brasil é um país rico demais, só que nós precisamos abrir a nossa mente, precisamos entender, precisamos pensar mais, fugir da mente de escravo, não fazer simplesmente o que é mandado, mas nós podemos ir além, podemos pensar, não digerir tudo. Nós não estamos mais na fase da criança, aquela que ela é como se fosse a esponja que retém toda. Nós não estamos mais nessa fase. E também não estamos mais na fase da adolescência de agir com reflexo patelar, sabe? Bater, respondeu? Não. Nós não estamos mais nessa fase, não. Eu acho que a gente pode amadurecer, podemos abranger mais, pensar, respeitar as pessoas, amar as pessoas. Como o Roberto bem disse, aqui nós três aqui temos particularidades diferentes, temos crenças diferentes, e mesmo assim nós podemos ter um bom diálogo. Amo o Wesley, pegando o Wesley por exemplo, né, Wesley? Nós não partimos da mesma, né, da mesma comunidade, mas, cara, nossas conversas sempre são muito agradáveis, e eu digo sempre, Wesley, sempre estou aprendendo, igual aqui também estou aprendendo com o Roberto. Eu acho muito legal isso, muito legal, aprender. Não se fechar, não, porque eu sou de esquerda, cara, eu tô nem aí para o que a direita tá falando. Não, não é assim. Não, eu sou de direita, eu nem para o que a esquerda tá falando. Dá não. Vamos quebrar a mente de Eu esquerda. falo que o Guilherme, esse é o pastor Guilherme. Ô pastor, pera aí que você vai voltar agora. Ô Roberto, para apimentar aqui, ó, tem uma colocação, eu queria, vamos tentar entender, tá? A Laila está gentilmente ajudando, obrigado Laila. A Laila é representante de turma e provavelmente tem alguns alunos que sempre ajudam a gente. Teve alguém que fez uma ponderação, está parecendo que essa ponderação, Roberto, ela não é provocativa, é para a gente refletir, mas o jeito que escreveu está parecendo que é provocativa. Ajuda a gente a entender, olha só. Primeiro eu vou ler aqui o conceito de bom senso. Bom senso é a lógica natural, aptidão inata da inteligência para descobrir a verdade. Ter bom senso. Aí vem uma colocação de um dos alunos. Gostaria, principalmente, de que se explanasse um pouco da lógica utilizada em nossa justiça, vírgula, à luz do caso de absolução de um acusado de estupro hoje, desrespeitando todos os direitos humanos inerentes à vítima, sem julgar quem é certo ou errado, mas o respeito à dignidade da pessoa. Ficou bem complexo, né? Mas está parecendo que não é uma provocação. Vou deixar para você, Roberto. Não é uma provocação. Aliás, se for uma provocação, é uma boa provocação, né? A lógica, né, nesse absurdo que acontece, que criaram, né, chamaram de estupro, ocorreu um estupro e amenizaram e depois absolveram. Coisa assim, esdrúxula, né? Deu para ver
porque o empresário tem dinheiro, ele se sobrepôs, humilhou. Existe uma lógica, sim. Concordo plenamente com essa colocação. Foi Ajuda muito só, bem feito. só ajuda a gente Hã? aqui, Roberto. Esse é um caso real, então. É um caso real que Ah, legal, aconteceu. beleza. É um caso real Só que só dá ocorreu. uma sintonizada pra gente aqui, por favor. Ah, Não precisa certo. necessariamente de escrever nomes e tal, só pra gente ter uma noção. Ah, certo. Aí, Wesley, só continuando aqui rapidinho. O que Vê. que acontece? É, a lógica, eu vou partir do geral para chegar nesse caso particular, tá? Tá. A lógica que nós temos aí na sociedade brasileira, infelizmente, a lógica do machismo, do patriarcalismo. Então, em que o homem ele domina o corpo da mulher e ele faz o que ele quer. Então, a lógica, infelizmente, infelizmente, a lógica do estupro, muitas vezes nós vemos como algo normal, né? Algo aceitável. Eu dizia já na semana passada, conversando numa outra live, assim, é inadmissível que a mulher seja violentada. Nenhum discurso religioso, nenhuma pregação religiosa, nenhum discurso político, nenhum discurso científico deve aceitar o fato de a mulher ser agredida em casa. O caso do estupro que aconteceu foi um caso real, até abri aqui a Folha de São Paulo agora, da Mariana Ferrer. Ocorreu o estupro e foi considerado como estupro culposo. Não existe estupro culposo, né? Existe estupro. O estupro culposo foi uma forma assim, que inventaram para poder inocentar, entre aspas, aí, o estuprador, porque é um homem poderoso, rico, que tem dinheiro e que praticou o crime, entendeu? Então a lógica do machismo, do patriarcalismo, tem uma obra de Jorge Amado, não sei se eu vou lembrar o nome agora, Teresa Batista, Cansada de Guerra, e que esse livro, gente, é um dos piores livros da literatura no sentido assim de mostrar a questão do estupro e da violência contra a mulher. Um coronel que existia, o coronel ele carregava um colar no pescoço com as pedras, e cada mulher que ele tirava a virgindade, ele acrescentava uma pedra naquele colar. E as histórias, assim, na literatura, nessa obra, as histórias são terríveis, né? Mas que Jorge Amado, observando a realidade, ele escreve esse livro, né? Então é isso, Teresa Batista, Cansada de Guerra. É o que acontece no Brasil de hoje. A mulher é violentada, a mulher é estuprada, o corpo dela é dominado e a mulher, infelizmente, cada vez mais subjugada. É lamentável o que aconteceu, né? Não existe essa tese de estupro culposo e a sociedade brasileira é machista, sim. Nos interiores, essa cultura machista parece ser mais forte. Nos lugares onde, infelizmente, as pessoas têm dinheiro, deveria trazer uma outra lógica, mas não traz, é a lógica do machismo, sim, que o homem tem que comer, que o homem tem que estuprar e que o homem é o bambambam. Lamentável, muito lamentável mesmo, é uma tristeza enorme esse fato, essa colocação aí. O aluno que fez, ou a aluna, não sei, está de parabéns, muito bem colocado, muito bem atualizado, uma crítica que cabe, que encaixa perfeitamente dentro daquilo que nós estamos falando. A lógica é essa, resumindo, a lógica do machismo, que está presente sim no nosso dia a dia, que a gente tem que superar essa lógica. Guilherme, ótimo, Roberto. Guilherme, eu sei que você também tem uma ponderação aí. Eu acho que dentro do que o Roberto falou, e principalmente naquela questão dos direitos fundamentais, aí eu saliento novamente a questão da ética e de valores absolutos, do absolutismo, e não cair no antinomismo ou no generalismo. Por quê? Porque quando a gente até olha aí, como o Roberto falou, os direitos fundamentais, aí me corrija se eu estiver errado, que é onde vocês conhecem, né, bem mais, quando se define alguns direitos fundamentais, a gente vê que eles não se prescrevem, não podem ser renunciados, não podem ser violados, e eles são universais. Acho que é mais ou menos isso, né, Roberto? Então, olha para você ver, cara.
Então, quando vem vindo o relativismo, cara, e vai quebrando algumas coisas, os caras começam, não obviamente eles, mas eu digo assim, vai entrando a ideia. Aí pode ser que uma criança, vamos pegar uma criança que é violentada, uma criança que tem 10 anos, 8 anos, foi com consentimento, entendeu? A criança queria fazer aquilo, ou não, ou porque a mulher ela queria ser violentada porque estava andando com um short curto. Olha para você ver, você está entendendo? Então eu acho que uma linha tênue, porque quando eu vou relativizando tudo, no meu pensamento, se eu vou relativizar, vai quebrar até os direitos fundamentais. Talvez eu possa estar errado, o Roberto me corrija, mas eu penso que vai também quebrando ele. Então eu faço o que eu quero, quando eu quero, eu sou ilimitado e estou nem aí para o ser, que foi o que nós falamos antes. Então, se eu não tiver valores, se eu não tiver direitos fundamentais, direitos humanos que defendam a integridade da pessoa, infelizmente, gente, a verdade é que daqui para frente a coisa vai ficar muito mais bagunçada. É sério. Justamente por causa disso. Porque eu relativizo e ao relativizar, eu não vou colocar limites. Como serão definidos até onde eu vou? Aí entra o que o Roberto falou, aí eu posso fazer o que eu quero com a mulher, eu posso fazer o que eu quero com a criança. Teve um caso, uma vez, para encerrar, que um pai, teve uma reportagem a respeito disso, já tem muito tempo, que um pai falou que ele que deveria tirar a virgindade da filha, que ele que era o digno de tirar a virgindade da filha. Olha só para você ver, cara. Porque ele era o pai. Olha só. Entendeu? Então eu penso assim, se nós não tivermos valores definidos, fica difícil, porque o homem é complicado. O coração, aí eu vou pro coração. O coração do homem é inclinado ao mal. Então, se eu não tiver um negócio para refrear, fica complicado. Não sei se deu para entender, não sei se eu viajei, mas... Show de bola, show de bola. Eu costumo, às vezes, fazer algumas brincadeiras na sala de aula, e a gente faz, inclusive, para alertar, né? A gente fala, olha, você está namorando alguém que tem posicionamento machista, tome cuidado, né? Às vezes acontece de virar lá caso de televisão, caso de polícia, isso é muito sério. Porque quando no namoro um jovem já se acha dono de uma menina, né, ao ponto de achar ruim ela sorrir para outro cara, né, melhor sair fora. E aí eu tenho até aqui eu vou fazer a leitura na íntegra, né? A gente não fala o nome, mas eu vou fazer a leitura na íntegra de uma pessoa, um aluno que falou aqui, ó. Hoje, o medo que a gente tem de ser mulher no Brasil é difícil, porque não dá para sair sozinha, né? Nem para consumir, por exemplo, uma jovem, né? Por exemplo, se ela sair sozinha e ainda consumir um pouco de bebida alcoólica, já se julga que ela né, uma mulher fácil, né? Então, uma colocação bem feita aqui de um aluno que nos ajuda a entender como é esse processo. E eu vou, para a gente finalizar, né, para não ficar mais longo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, eu vou voltar para vocês considerações finais e nos ajudar, né, a pensar de uma forma mais precisa sobre quais ações reais que podemos fazer para compreender melhor essa lógica, ser melhores argumentadores, né, tanto eu vou falar contra, né? Contra o fundamentalismo religioso, né? Que atrapalha muito, e ao mesmo tempo a favor desses direitos humanos, né? Não nessa linha de raciocínio que se tem, como que eu diria, né? Parece que criaram um arquétipo do direitos humanos como se fosse ruim, né? E os alunos do direito são aqueles que têm a missão de repensar esse arquétipo e lutar diante da sociedade para que esse arquétipo caia por terra, né? Porque não tem como a gente deixar esse discurso de dizer que direitos humanos é errado, sendo que aquela pessoa que faz isso não conhece profundamente. Ô Roberto,
Vou deixar para você que você começa, e aí depois a gente deixa o pastor fechar, que ele abençoa a gente. Tem que ser o nosso, Ele nos ele é o nosso abençoa. visitante. Eu vou falar rapidamente aqui o que a gente pode fazer de forma prática. Quando nós pensamos em lógica, ou quando nós pensamos em direito, ou seja, em que for, normalmente nós pensamos na oratória. A lógica está ligada com a oratória. Verdade, está ligada com a oratória. Mas eu vou fazer minhas as palavras de Rubem Alves, né? Rubem Alves, ele fala assim, em uma de suas obras ele vai dizer que muitos cursos de oratória são proporcionados, mas um curso de escutatória, quase sempre, né, nós não ouvimos falar que existe um curso de escutatória. Claro que está ironizando. Mas eu digo o seguinte, qual que é a solução? Primeiro passo, não a oratória, não falar de imediato, mas a gente aprender a escutar o diferente, entender a lógica daquele que é diferente de nós, né? O primeiro passo é escuta. E segundo passo que nós estamos fazendo aqui, ó, o diálogo, né? Pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, sentando e dialogando. Até agora nós não brigamos e acredito que nós não vamos brigar. Né? Por quê? Porque o nosso objetivo, né, nós não estamos aqui para defender teses, nós estamos aqui para dialogar e aprender uns com os outros. Né? Acho que o caminho é por aí. Beleza, Wesley? Guilherme. Cara, eu vou encerrar com as palavras de um cara sábio, o sábio Salomão. Quero encerrar com ele. Salomão vai dizer que a gente pode viver de maneira reta, maneira justa e com equidade. Acho que vale muito para a gente isso aqui no que nós estamos falando, para equidade. Sabe o que Salomão vai falar? Aprendam a sabedoria e o ensino. Entendam as palavras de inteligência. Aprendam sabedoria e ensino para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Aprendam, entendam, obtenham para dar prudência aos simples o conhecimento e o discernimento. Aprendam, entendam, obtenham e doem. Porque tudo aquilo que nós temos não é o fim, não é só nosso, é para doar. Aprenda, como o Roberto bem disse, aprenda, escute, sabe, não simplesmente só aprenda, mas ensine, não seja maleável demais, não aceita tudo que te falam, não, galera. Tenha um senso mais crítico, não é aquele senso também para potencializar os erros, né, que o Roberto já havia falado antes, e igual falou, deu um exemplo de alguém, pega um filósofo, não, esse cara não presta porque a gente só potencializa os erros, né? Não faz isso não, tem muito o que aprender. Tem muito o que aprender. Como aqui, como nós aprendemos hoje aqui. Foi muito rico aqui, aprendi muito. Muito obrigado, Wesley, obrigado, Roberto. E você que está aí nos assistindo, entendam isso. Aprendam, mas entendem. Não é simplesmente só ter informação. Entendem, sabe? Entendem. Obtenham, mas obtenham não simplesmente para ter, mas para doar. É isso. Muito bem, show de bola. Depois nós vamos trazer o Roberto pro rádio, né, pastor? A gente trocar uma ideia. Boa, pode ser mesmo, um dia de quarta, vamos trocar uma ideia com ele lá. Chamar ele e o pastor Eliel vai ser legal, os dois devem. Vai ser uma com discussão certeza. boa. Deixa eu falar aqui. Eu vou, em nome da Associação Educativa Evangélica, agradecer o Roberto, que é um advogado, professor, né? Ele atua em Goiânia. E já até deu aula aqui, às vezes alguns dos alunos que estão acompanhando aqui já devem ter encontrado com o Roberto aí nas salas de aula. E agradecer também ao pastor Guilherme também pela essa contribuição excelente, né? Que o pastor Guilherme ele tem essa humildade de entrar nas conversas, né? Como quem é o capelão aqui da faculdade, ele entra nesse nível como alguém, olha o que ele fala, né? Eu estou aprendendo com você, até que ele é humilde, né? E assim, ele nos ajuda a gente a crescer o diálogo, que é muito importante dentro da academia, né? Mais adiante, provavelmente, a gente vai falar, os meninos perguntaram aqui sobre fake news e tal, né? Mais adiante a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vamos esperar o tempo passar para a gente amadurecer. No mais, agradecer os alunos, né, e alunas, os nossos acadêmicos fantásticos que fizeram perguntas. Tiveram outras pessoas de outras turmas que participaram também. O vídeo está lá, eu passei o link, né, fica lá no canal do YouTube. Quem quiser ver, fica aberto, a gente não fecha não. Ok? Então, um grande abraço, tchau, tchau. Eu vou fechar aqui e encerrar. Até mais. Valeu, galera. Abração.